Marisa, eu gostei muito dessa imagem que você fez sobre como nasceu o romance inglês, dessa metáfora do romance a partir de fragmentos de retalhos e tecidos, e que me fez lembrar o romance da Marina Colasanti sobre as mulheres tecelãs, a ideia de que a literatura e o romance nasce e se constrói como uma tessitura. Olha, achei 10 a sua ideia, a sua metáfora da tecelagem, porque a própria palavra texto, não é, vem de tecido, de coisa coesa. E eu acho que a leitura, ela tece várias histórias em conjunto. Tem a história que o autor conta, tem o narrador que o autor inventa para contar a história que ele conta, tem o leitor que vai tecendo a sua história a partir da história que ele está lendo no livro. E essa história que o leitor vai tecendo, ela vai também se entretecendo com todas as outras leituras que ele fez na vida. Então é como se nós passássemos a vida inteira, não é, passando de uma leitura para outra, montando um grande tecido de leituras. Né? E fico imaginando que nesse meu livro, quando eu falo das minhas leituras, é uma espécie de memorial que eu começo a montar, de quando eu era estudante, de quando eu fui aluna de ginásio, depois quando eu fui aluna de faculdade e hoje que eu sou professora. Então eu acho que todos nós temos uma grande história de leitura feita das leituras parciais que fomos fazendo ao longo da vida. E nesse aspecto do romance ser o gênero que viabiliza a literatura, que torna a literatura uma mercadoria de consumo, nesse papel a mulher tem uma função essencial. Foram as mulheres as primeiras grandes leitoras de romance. Há até uma história bonita da Inglaterra que os primeiros vendedores de romance pediam que as mulheres economizassem retalhos de fazenda para que, naquela época o papel era feito de pano, né, de retalho de pano, dizendo que os retalhos que elas economizassem e vendessem, esses retalhos retornariam à casa delas sob a forma de folhetinho de romance. Eu acho bonita essa ideia da mulher na própria matéria em que se escreve o romance. E isso eu acho que também essa, digamos assim, essa feminização do romance, essa conquista do romance pela mulher, não foi uma coisa simples. No caso brasileiro, vários romances mostram como a leitura da mulher era tutelada. Né? Então você tem a Helena do Machado de Assis, você tem a Lucília do José de Alencar, você tem a própria Maria Moura da Raquel de Queiroz. Então você tem uma série de mulheres que tinham sempre um homem que dizia o que elas podiam ler, e mais ainda, meio como o professor de literatura quer fazer hoje, diziam como deviam ler, o que deviam achar. Mas aos poucos fomos nos libertando dessa tutela masculina e hoje as mulheres não só são grandes leitoras de romance, como também são grandes escritoras de romance. Não é? E como também são mulheres, 90% dos educadoras, eu acho que nós temos aqui uma parceria muito boa entre mulheres, escritoras, professoras e romances. Eu gostaria que você contasse como foi a sua relação com o romance na inocência, como você perdeu a inocência de leitora, e se foi o mesmo sentimento que Clarice Lispector descreve em Felicidade Clandestina. Esse conto da Clarice é um conto muito sugestivo, porque você lembra que ela era leitora de Monteiro Lobato, adorava a obra do Lobato e ficou sabendo que havia um novo título dele. Era mais ou menos como ter saído um CD novo do seu cantor preferido, né? Só que ela não tinha dinheiro para comprar o livro e ela também tinha uma inocência na vida dela, na classe dela, aquela menina chata, aquela colega chata, que por acaso tinha o livro que ela queria ler. E esta história, que aparentemente é uma história biográfica da Clarice, ela repete isso em algumas entrevistas, essa história fica marcada na imagem dos leitores como a luta do leitor para a posse do livro que ele quer ler. E, ao mesmo tempo, mostra a leitura como também um certo terreno de exercício do poder. Quem tem o livro não dá o livro para quem não tem o livro. E aquela menina era uma pestinha, porque ela não só não dava o livro para Clarice ler, como ela fazia de conta que ia dar o livro. Então ela dizia, passa de manhã, a Clarice passava e ela dizia, ai, não achei o livro. Vem depois do almoço que eu procuro. Depois do almoço a Clarice estava lá, batia na porta, ai, sabe, meu primo levou para casa, não posso te emprestar hoje, vem amanhã.
Então, isso ao mesmo tempo que aumentava o desejo da Clarice de ler o livro, mostra também hoje para nós, se a gente quiser ler esse conto como uma espécie de, digamos assim, de epifania da leitura, mostra também que a leitura não é sempre uma gostosa brincadeira, não é uma viagem, é uma espécie de conquista de cada um, né? Desde a posse, desde o acesso ao livro materialmente falando, até aos saberes necessários para se fruir uma leitura. No caso da Clarice, isso chega a bom termo. A mãe da menina, indignada com a maldade da filha, vai lá, empresta o livro para Clarice e diz, olha, você leva e fica quanto tempo você quer. E a partir daí, a lembrança da Clarice transforma o livro num objeto quase erótico, né? Ela diz que ela fica na rede abraçando o livro e essa imagem não é que dá título ao texto, né? A felicidade clandestina, né? Quer dizer, uma coisa meio escondida, meio batalhada. Ela estava com soluço. E como se não bastasse a claridade das 2 horas, ela era ruiva. Na rua vazia, as pedras vibravam de calor. A cabeça da menina flamejava. Sentada nos degraus de sua casa, ela suportava. Ninguém na rua. Só uma pessoa esperando inutilmente no ponto do bonde. E como se não bastasse seu olhar submisso e paciente, o soluço a interrompia de momento a momento, abalando o queixo que se apoiava conformado na mão. Que fazer de uma menina ruiva com soluço?